Três horários de você avaliar o seu peixe durante o dia, tá? Então, o peixe você pode avaliar em 3 momentos diários, tá? Lembrando que também existe um momento em que você pode avaliação dele de 15 em 15 dias, tá? Que isso acontece entre 6 a 12 vezes durante o seu ciclo. Como assim, Gustavo? No dia você tem 3 momentos importantes de avaliar o seu peixe, tá? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Mas durante o ciclo, o dia, aqui é dia. Durante o ciclo você pode avaliar ele entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 momentos, tá? Porque geralmente aqui vai ser os dias das biometrias. Isso se você fizer ele de 20 em 28 dias, mas se você fizer de 15 em 15 dias, esse tempo ele dobra, deixa de ser 6 vezes, você avalia ele 12 vezes, tá? Mas durante o dia, isso aqui nas biometrias, são outro assunto, mas que você, essa avaliação aqui, ela é no caso, é só você concretizar o resultado dessas avaliações aqui do dia a dia. É só o dia seguinte, eu tô sabendo que meu peixe tá crescendo, mas eu não sei o quanto, então eu, no dia da biometria, eu faço e eu vou descobrir de fato se realmente ele está crescendo ou não. Mas nos sinais diários eu consigo avaliar se ele está indo bem ou não, tá? Mas a certeza a gente só tem na biometria. Quais são esses 3 horários, tá? Então o primeiro horário é o início do dia, tá certo? Que eu considero ele entre 5 a 6 horas da manhã, que é o iniciando o dia. Você vê o comportamento do seu peixe. Então você vai avaliar e você vai ver como o seu peixe está se comportando. Se ele está em cima da coluna d'água, se ele tá arisco, se ele tem um peixe que ele está confortável. Como é assim? Quando o peixe está com algum problema, vocês vão ver a água fazendo isso. A água aqui ela vai estar normal assim, tá? Momentos normais. Mas tem momento que quando o peixe está em cima, se você não vê, ela fica tipo assim se tremendo. Dá para você perceber como ele fica, entendeu? Se você ficar com o tempo analisando, a água vai ficar assim, mesmo que ele não esteja em cima. Quando ele está muito estressado é quando o peixe vem e fica aqui com a boca lá de fora. Isso se chama o estresse mesmo do ápice, tá? Mas antes disso ele fica esse tremendo assim. A água tem naturalmente ficar assim, mas ela fica um pouco, você percebe que fica aqui tremendo. A outra coisa que você vê muito de manhã, pássaros. Tá certo? Então se você tiver um excesso de pássaro também no seu coisa, isso indica que seu peixe está muito aqui em cima também da coluna d'água, tá? Uma outra coisa que vocês também percebem muito pela manhã, vocês estão aqui no viveiro de vocês, no tanque. Se você tiver problemas de roubo, você pode dar uma olhada no seu tanque e observar que vai ter rastros, alguma coisa assim, alguma coisa observando. Você quando vai aqui entre 5 a 6 horas, você tem que ir com um olhar de observação, tá? É um horário fundamental, você tem que ir em silêncio, só observar, tá certo? Você não vai procurar nada, vai ver, vai ficar observando os detalhes, tá? Todo dia você fazendo isso, você vai ver que depois você vai ficar com seu olho clínico em analisar problemas, para identificar. O terceiro momento que acontece aqui, o segundo momento é no arraçoamento. O arraçoamento ele acontece entre 2 até 5 vezes ao dia, dependendo do que está acontecendo. É nessa hora que você também tem que dar uma parada e observar o seu peixe. Não jogar ração por jogar, analisar alguns parâmetros de água, que é fundamental você fazer analisar, principalmente temperatura e oxigênio, tá? Você analisar antes. E o que é que acontece? Você tem que essa avaliação aqui, ela tem desde o tempo de consumo do peixe, como assim? Analisar o tempo que ele começa a se comer. Por exemplo, se ele passar aqui, esse tempo de consumo for de 10 minutos, tá ótimo. Se for menos do que isso, também tá ótimo. Se for mais, quer dizer que a ração está sobrando. Então, isso é uma questão fundamental. É tentar que eu entre mais em detalhes sobre esses detalhes aqui de tempo de arraçoamento dentro do PLX, porque esse tempo parece uma coisa simples, mas dentro desses 10 minutos tem muitas ações que você pode fazer com esse tempo de 10 minutos, principalmente os protocolos de arraçoamento, como você não desperdiçar arraçoamento, tá? Então é que é um assunto bem mais complexo, que na verdade não tem como eu falar aqui, porque é complexo, eu falo dentro do PLX. E aí o terceiro momento é o final do dia. Qual são o terceiro momento? O terceiro momento é aqui, é o final do dia.
você também vai observar seu peixe, alguma coisa que você vai fazer o que? Se ele também estiver em cima d'água. Então o que que acontece? Se ele estiver em cima d'água aqui, pH alto. Se está o pH alto, a amônia ela vai estar também tóxica, tá? Para vocês terem uma ideia. Então o que que acontece? Você tem esses 3 momentos durante o dia de avaliar, tá? Uma coisa, se você tiver oxímetro e temperatura, você vai analisar nesses 5 horas e 6 horas da manhã a temperatura e o oxigênio. Analise elas, que é importante. Por exemplo, sua temperatura aqui deu, no caso, 28. Quanto é que está o oxigênio? Não, meu oxigênio aqui tá 6. Então isso é um indicativo que está bom, tá certo? Está muito bom a sua água. Vamos supor aqui, durante o dia aqui, durante a tarde, o que eu analiso? Temperatura e oxigênio. O oxigênio aqui está dando 12, a temperatura está dando 35. Opa, aqui eu tenho um problema. Se minha temperatura estiver dando 35, o que eu vou fazer no outro dia? Que é um processo que eu tenho que fazer no outro dia. Eu venho aqui às 14 horas e analiso a temperatura. Se essa temperatura estiver batendo 32, quer dizer que eu estou fazendo problema na minha piscicultura, porque temperatura de 32 não se joga ração, tá? Então uma coisa especial, se você estiver jogando ração com a temperatura 32, isso você está causando problema na sua piscicultura, você mesmo está causando o principal problema. Então o manejo da ração é uma das principais causas durante o dia, que você sempre está ofertando ração, e essa oferta de ração ela tem que ser balanceada de acordo com a temperatura e o oxigênio, tá? E outra coisa, Gustavo, o pH tem alguma coisa a ver com a amônia? Tem muita coisa a ver, é muito ligado os dois, tá? Então nem toda a amônia que está disponível no seu tanque, por exemplo, estou analisando aqui minha amônia, a amônia deu 3 miligramas por litro. Quer dizer que essa amônia toda ela vai matar o meu peixe? Depende. Ela vai depender. Vai depender do que, Gustavo? Do pH, pra vocês terem ideia. Vamos supor que sua amônia, o seu pH aqui, ele está 7, apenas 0,19% dessa amônia, 0,19% dessa amônia é tóxica. Então você praticamente não tem amônia tóxica. Mas se o pH for 9, pH 9 no caso aqui, 45% dessa amônia aqui já é tóxica. Então no caso, com a amônia total 3, a amônia tóxica seria 45%, praticamente 1,5%. Então o que acontece? Isso já vai causar efeito na sua qualidade de água, no seu peixe. Então pode acontecer até mortalidade. E o que acontece? Se o seu pH ele está fazendo essa curva, tá? Isso aqui tudo é questão de observação do dia a dia, entendeu? Então o dia a dia é muito importante. Se você está aqui é 6 horas da manhã, aqui também é uma curva de 6 horas da manhã. Aqui é às 18 horas e aqui é às 0 horas. Então, geralmente, o pH é para ele fazer isso aqui, ó. Aqui é 7, ele tem que fazer essa curvinha aqui, ó. Aqui no caso, aqui ele tem que estar 7 e aqui no final do dia ele tem que estar no máximo 8,5. Tá certo? No máximo, não mais do que isso. Por exemplo, e aqui ele tem que estar em torno de 8 até chegar aqui de manhã 7 de novo. Se você olhar e ver que seu pH aqui está 9 ou 10, quer dizer o que? Eu estou oscilando muito, meu pH está fazendo isso aqui, ó. Vocês têm uma curva, então ele faz esse movimento, entendeu? Aqui é 8, vou botar aqui é 8, aqui é 9. Então ele está fazendo esse movimento, entendeu? Então se ele está fazendo esse movimento, aqui no final do dia a amônia ela está virando tóxica. Por isso que meu peixe ele fica em cima da água. Então ele está fazendo uma questão de problema aqui de amônia. A outra coisa é a mesma coisa do oxigênio. Imagine aqui que seu oxigênio esteja aqui terminando o dia, iniciando o dia vou botar aqui com 3,5. Aí aqui durante o dia aqui ele produziu aqui 18. Só que aqui de novo 6 horas da manhã ele está batendo 3,5 de novo. Então quer dizer o que? Sua água está muito verde. Você tem que fazer ou jogar cal ou jogar gesso para fazer limpar sua água, ou fazer uma renovação de água de fundo, porque aí caso
Você pode ter certeza que a sua água tem muita alga, ele está produzindo muito oxigênio durante o dia, mas do mesmo jeito que ele produz durante o dia, ele também consome. Essas duas cores elas são bem nítidas, tá? Durante o dia. Então o que que acontece? Essas observações diárias são fundamentais para que você avalie. Você analisando isso aqui, conseguir identificar e resolver, é certeza de 15 em 15 dias que seu peixe, considerado a biometria, está crescendo. Se ele não estiver crescendo, e algum desses problemas aqui está acontecendo durante o dia a dia, tá? Então é isso. Se você quiser entrar mais a fundo em como resolver esse tipo de problema dentro da sua piscicultura, você pode entrar na turma do PLX que está aberta. Então eu te vejo lá. Clique aqui, se inscreva e outra coisa, se gostou desse vídeo, deixe os comentários, deixe seu like e aí a gente se vê no próximo vídeo.